Olá, boa tarde. Vim conversar um pouco com vocês sobre projeto de vida. Meu nome é Isis, vou ser a professora de vocês de projeto de vida no 9º ano. Aqui ao meu lado tem o professor convidado, Wagner, e ele também vai ficar essa tarde com a gente, trazendo as interações de vocês. Então, a gente vai começar a conversar um pouquinho e a gente vai olhar, nessa aula de projeto de vida do 9º ano, um pouco mais sobre competências. Só que, como a gente vem caminhando, a gente vai conversando quais são os nossos pontos fortes, as nossas fragilidades e como que a gente pode utilizar tanto os pontos fortes quanto as fragilidades para traçar nosso caminho de projeto de vida. O que vocês vão precisar nesse primeiro momento? Acho que falhou aqui. Acho que falhou aqui, ó. Mais um, então. Isso. Primeira coisa que eu queria que vocês fizessem é relembrar um pouquinho da última aula que a gente olhou para a importância do projeto de vida. Então, a gente vai retomar alguns pontos da última aula e conversar como que a gente vai conseguir, como eu disse para vocês, pegar os pontos fortes e transformar e auxiliar também a dar um caminho para a gente trilhar para o nosso projeto de vida e conseguir ultrapassar os obstáculos que pode aparecer nessa construção. Então, a gente vai olhar nessa primeira tela, que é o Refletindo, qual a importância do projeto de vida no 9º ano do ensino fundamental. Isso é para vocês lembrarem. Então, eu vou deixar 30 segundinhos, e se vocês quiserem contribuir um pouquinho no chat, para a gente, a partir daí, começar a conversar um pouquinho sobre essa aula de projeto de vida, seria bacana também. Então, vou deixar 30 segundos na tela e vocês relembrem e ponham as respostas para a gente no chat, tá bom? Enquanto a gente deu esse tempinho para vocês relembrarem a aula passada, eu vou pedir para o professor Wagner trazer um pouco das contribuições que vocês escreveram no chat. E aí a gente vai conversando sobre a aula de hoje. Então, Isis, nós temos aqui participações bem importantes, bem colaborativas, né, pensando aí na importância do projeto de vida. A Isabel, ela diz assim, planejar o futuro. O Breno, auxílio psicológico. David, planejar a vida. Camille, planejar o futuro. A Beatriz também reforça essa questão de planejar o futuro e, em regra geral, eles dão muita ênfase essa preocupação de planejamento mais próspero, né? Para chegar próximo ao sonho deles, Isso, né? É. Então, o que acontece? A gente vai olhar novamente essa importância e a gente vai conversar alguns pontos.
Eu vou colocar na tela uma enquete para vocês. E essa enquete é 1 minuto para vocês responderem. Então, vou pedir para colocar na tela e vou ler a enquete com vocês e vocês respondem. Quais componentes curriculares ou disciplinas você tem mais facilidade de aprender na escola? Aí vocês respondam. 1 minutinho para vocês responderem. A gente agora vai começar a identificar, dentro do projeto de vida, para onde vocês se aproximam, como que vocês podem, inclusive, usar o conceito de competências para auxiliar as atividades escolares de vocês. Porque, como vocês já colocaram aqui, se a importância do projeto de vida é planejar o futuro, conseguir olhar esse futuro de uma forma mais clara, então, como vocês são estudantes do 9º ano do ensino fundamental, é muito importante que vocês olhem para a continuidade desses estudos, para que vocês consigam alcançar o sonho mais facilmente e, muitas vezes, conseguir a profissão ou mesmo a faculdade que vocês desejam. Então, a gente vai pensar um pouquinho nisso. Primeiro, vocês olharam, então, quais eram os componentes curriculares que vocês tinham mais facilidade e colocaram a letrinha aí, a letra que vocês acharam mais adequado. A segunda enquete vai ser a mesma pergunta, só que para dificuldade. Então, vou colocar na tela. Quais são os componentes curriculares ou disciplinas que vocês têm mais dificuldade de aprender na escola? Ciências. B, História e Geografia. C, Língua Portuguesa, Arte e Educação Física. D, Matemática. Vou deixar 30 segundos para vocês pensarem e assinalar. Voltamos. Então, a primeira enquete vai falar das disciplinas que você tem mais facilidade. A segunda enquete das disciplinas que você tem mais dificuldade. Para quê? Para que vocês comecem a identificar o que vocês gostam, o que vocês mais facilmente aprendem e o que vocês também não curtem muito na escola e têm mais dificuldade de aprendizagem. Para a gente conseguir usar as competências para auxiliar nesses estudos. Então, essas duas enquetes servem para isso. Peguem o caderno de vocês e vão anotando as reflexões que a gente vai fazendo a partir de agora, tá? Vamos lá. Eu vou pedir para a gente colocar essa tela e vou ler o conceito de competências para a gente lembrar um pouquinho. Na aula passada, a gente falou sobre competências. Então, o que são competências? São um conjunto de habilidades aprendidas e que conseguimos colocar em prática por meio de atitudes e comportamentos para que possamos resolver situações-problema de forma assertiva, além de mobilizar conhecimentos para a realização de determinada atividade coletiva ou individual. O que significa isso? Para você conseguir ter uma competência, por exemplo, empatia ou respeito, a gente vai trazer as competências socioemocionais do projeto de vida. Eu preciso mobilizar uma série de habilidades para que eu consiga entender o que é respeito e colocar uma atitude respeitosa em prática. Como que eu vou construindo isso? Uma das formas de construir competências é exatamente estudando, é exatamente na escola. Então, muitos dos professores de vocês, ao colocarem atividades, seja de língua portuguesa, seja de matemática, eles também estão pedindo para que vocês, ao desenvolver essa atividade,
construa habilidades para chegar numa competência determinada. Isso é aprendizado. Então, aqui em Projeto de Vida, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai olhar algumas habilidades que vocês têm, que seriam os pontos fortes, para a gente chegar ao desenvolvimento pleno de uma competência, para a gente conseguir, inclusive, lidar com certas fragilidades que vão aparecendo na construção do projeto de vida ao longo do percurso do 9º ano. Então, o que eu vou pedir para vocês façam? Eu vou deixar na tela 1 minutinho e vocês vão anotar, fazer um exercício de anotação. Eu não quero que vocês copiem na íntegra, mas tentem interpretar pelo que vocês leem na tela e pelo que eu falei e escrevam um conceito de competência. 1 minutinho para vocês escreverem, pode ser em algumas palavras ou construam uma frase. Mas o exercício é tentar construir um conceito. E aí a gente já volta para conversar. Agora que vocês fizeram o exercício de construir um conceito a partir da minha explicação, a partir da leitura do texto, a gente vai continuar as reflexões. Então, primeiro, vocês lembraram qual a importância de trabalhar, de ter um componente chamado projeto de vida no 9º ano. Depois, a gente fez 2 enquetes, uma falando da disciplina que vocês têm mais facilidade, ou componente curricular, e a outra falando da que você tem mais dificuldade. Agora, a gente construiu um pouco o conceito de competências. Para quê? Para ir ficando claro essa aula e por que é importante trabalhar essas competências no ensino fundamental, no 9º ano, no projeto de vida. Agora a gente vai para uma enquete e depois a gente vai fazer uma atividade de análise. Então, sempre anotando, usem sempre o caderno para fazer anotação. Abram no projeto, na parte de projeto de vida e façam essas anotações. Vamos lá. A enquete, ela vai falar das competências. Eu vou deixar na tela e vou ler com vocês. Pense no contexto atual. Quais competências você considera importante para lhe auxiliar nas suas atividades escolares? Desculpa. Vocês pensem um pouquinho, 30 segundos, e a gente já volta. Vocês anotem, por favor, no caderno de vocês essas competências. 30 segundos e a gente volta. A gente voltou e aí a gente resgata um pouquinho a enquete. Então, nessa última enquete, eu pedi para que vocês fizessem o quê? Olhassem as competências que estavam na tela e escolhessem qual vocês acham importante para auxiliar nas atividades escolares. É esse o objetivo dessa enquete. A próxima que eu vou deixar na tela e vou ler com vocês, ela vai para a mesma linha, porque a gente vai olhar as competências e vai começar a identificar como que elas podem nos ajudar nas atividades escolares. Então, vamos lá. Mesma enquete, pode colocar na tela, por favor. Vou ler com vocês. Pense no contexto atual.
Quais competências você precisa aprimorar nas suas atividades escolares? Entusiasmo, organização, persistência, assertividade, determinação, foco, responsabilidade ou empatia? Então, vai ficar 30 segundos na tela e vocês vão anotar as competências que vocês acreditam que tem que aprimorar, ou seja, deixar elas mais potentes, deixar elas melhor, mais constituída em vocês, tá? Vou deixar 30 segundos na tela, então. Agora a gente volta e vai olhar um pouco para essa enquete. O professor Wagner, enquanto vocês estavam escolhendo as competências, ele me disse que tem algumas colaborações de vocês. Então, eu vou pedir para o Wagner falar com a gente. Assim, eles destacam aqui competências importantes como a organização, né, o Patrick aponta isso, o Josias fala do foco, a Maria, determinação. Muitos disseram todas, né? Interessante essa sensibilidade por todos esses valores, não? A Isabelle, responsabilidade, Vitor e Alexia, foco e determinação, e Lucas, empatia. Ah, bacana. É interessante quando vocês conseguem conversar com a gente no chat, que aí eu vou percebendo como que vocês percebem essas competências no cotidiano de vocês. Então, muitos de vocês colocam em organização e, realmente, quando você está estudando, principalmente nesse período que a gente está em isolamento social, por causa da crise trazida pelo vírus, né, o coronavírus ou o Covid-19, então a gente precisa de muita organização. Agora, como que a gente vai traçando esse caminho para conseguir se organizar, para conseguir traçar algumas metas, para a gente conseguir, inclusive, idealizar ali na frente o projeto de vida? Então, vamos lá. Primeiro, a gente olhou as competências que vocês têm mais tranquilidade e depois, agora, que vocês precisam aprimorar. E a gente vai fazer outra atividade. Então, de novo, tragam um caderno e vamos fazer a anotação. Primeiro, na tela vai aparecer o plano de desenvolvimento pessoal. Por quê? A gente precisa sempre pensar que a gente está estudando e que a gente precisa aprimorar algumas coisas, deixar a qualidade nos nossos estudos, a qualidade das coisas que a gente faz muito melhor. Então, o plano de desenvolvimento pessoal ele vai servir para isso. O que eu quero que vocês façam? Apontar uma fragilidade que deve ser trabalhada e uma pessoa para auxiliar, e indique pelo menos uma ação que deve ser praticada para o desenvolvimento da competência escolhida. Então, o que vai acontecer? A gente vai olhar as competências e vocês vão pensar em quais delas precisam deixar mais aprimorada, mais bacana em vocês, mais construída. Peçam para alguém auxiliar vocês. Pode ser um colega, pode ser um familiar, pode ser um professor. Mas o que eu quero que vocês façam? Que tragam essa pessoa, sempre uma pessoa que você admire e que você acredite que essa pessoa consiga ajudar você. Então, pode ser alguém da sua idade, pode ser um adulto, alguém que você confie, para ajudar vocês o quê? A desenvolver essa competência. Então, o que eu quero que vocês façam? Vão pensando. A gente já olhou a aula passada sobre a competência, já pensou nas fragilidades, vocês já fizeram um pouco do plano de desenvolvimento pessoal, e agora a gente vai pensar nessas ações para ir desenvolvendo. Então, o plano de desenvolvimento era para fazer isso. Se vocês conseguiram fazer esse plano de forma tranquila durante a semana passada e o começo dessa semana, vocês já têm alguns caminhos que vocês traçaram para quê? Para conseguir fazendo as ações,
o que vocês conseguirem para aprimorar as fragilidades de vocês, para deixar essas fragilidades de ponto forte. Quem fez semana passada, excelente. Quem não fez, vou deixar na tela 30 segundos para retomar, porque isso é muito importante que vocês façam, tá bom? Deixo na tela o slide, 30 segundinhos, vocês anotem o que é importante para ajudar nessa tarefa. E continuando a conversa sobre como essas competências podem auxiliar. Como eu disse, esse plano de desenvolvimento pessoal é para transformar uma fragilidade em ponto forte de vocês. E pedindo auxílio do quê? Dos conceitos de competência. A gente vai olhar uma próxima atividade, que é uma narrativa, e vai ensinar como que vocês fazem essa aproximação. A aproximação das competências no auxílio das atividades escolares. Então, vamos lá. Como fazer? Narrativa. Abri meu caderno, 2 contas. Uma pedia para eu achar o valor de X, a outra para que eu determinasse a idade, sei lá de quem. Li 1, 2, 3, cansei. Fechei o caderno. Levantei e andei até a cozinha. Um copo de água. Voltei para a mesa da sala. Abri o caderno. Fechei. Brinquei com um lápis, peguei o celular. Só 10 minutos. Vixe, já foram 30. Abri o caderno de novo, fiquei irritada. Tive uma ideia. Essa narrativa foi construída para a gente pensar em algumas coisas. O que eu quero que vocês façam? Vão responder o seguinte. Diante da narrativa que eu acabei de ler para vocês, qual competência precisa ser trabalhada? Vou deixar a narrativa novamente 30 segundos na tela, depois eu vou mudar para a enquete e deixar mais 30 segundos. Se vocês puderem, compartilhe a resposta de vocês pelo chat. Então, vamos lá. Deixei 30 segundos na tela a narrativa, depois eu vou mudar para a enquete e deixar mais 30 segundos. Eu vou passar para o professor Wagner, ele vai me trazer as colaborações de vocês e a gente vai continuar conversando sobre essa questão de como as competências vão ajudar vocês nas atividades escolares. Bom, a gente tem aqui 2 pontos que foram bem evidentes. Alisson, Esther e Augusto, o Gabriel, dizem foco, né? E, paralelo a isso, a persistência. Né, ao se deparar com essa narrativa, né, essas oscilações, e mediante esse conflito para resolver o exercício, então eles pedem aqui, foco e persistência são as habilidades necessárias. Vou concordar, a narrativa ela é pensada na questão da competência de foco, eu não havia pensado na persistência, isso foi interessante trazer. Tinha um toque de desorganização também, e precisava de um pouco de entusiasmo. Aí, o que acontece? Vocês, na maior parte, colocaram foco, espero que em casa também,
E a narrativa ela serve para isso, para a gente conseguir pensar se em algum momento das nossas atividades, da continuidade de estudo, que a gente está planejando o nosso projeto de vida e pensando nos nossos sonhos, se a gente tem essa dificuldade. Se em algum momento vocês abrem e fechem um caderno, vocês comecem uma atividade e param, quanto tempo vocês passam no celular, como que vocês lidam com isso? Principalmente agora que não tem um professor a todo momento, como é na sala de aula, na escola, pedindo para vocês cumprirem as atividades. Então, a gente precisa o quê? Mobilizar essas competências para deixar essas qualidades com maior evidência, com mais, como ponto forte mesmo, ao invés de fragilidade. Continuando a atividade, eu vou pedir para que vocês façam um texto. Escreva no caderno. Então, peguem o caderno novamente, vou deixar na tela, explicar a atividade e vocês vão escrever ela agora, nesse momento de aula. Vamos lá. A narrativa termina assim. Tive uma ideia. Ufa! Pensem em uma ideia que auxiliaria a personagem na resolução do problema apresentado. No caso, vocês trouxeram a questão do foco. Então, ela é uma personagem, né? É uma narrativa que traz o problema do foco. Como que vocês constroem uma solução para isso? Vou deixar 2 minutinhos, vocês escrevam no caderno essa solução e a gente volta para conversar. A gente voltou e aí eu vou pedir para o professor Wagner compartilhar as respostas de vocês e, a partir daí, a gente vai começar a encerrar a aula para vocês terem essa noção de como o desenvolvimento de alguma competência consegue auxiliar nas atividades escolares para vocês traçarem o projeto de vida. Wagner, traz a colaboração dos estudantes, por favor. Colaborações criativas, né, de ações imediatas. Por exemplo, tirar distrações, diz o José. A Rayane, concentração. A Bianca, ver videoaulas. A Sofia, pedir ajuda para um amigo. Ah, legal. A Lana, ver métodos de estudo. Daniel, pesquisar. E a Mariana, parar de procrastinar. Né? Não dá, fica aí adiando, levando. Vai adia. São algumas ações que vocês podem fazer. Então, na falta de foco, por exemplo, eu vou partir da minha experiência, depois eu vou até pedir para o Wagner, no final, colaborar um pouco com ele. Mas eu, no meu dia a dia,
quando eu tenho algum problema de foco, e normalmente eu tenho quando eu não gosto muito da atividade que eu estou fazendo, eu também uso alguns recursos. O primeiro deles é exatamente desligar a TV, tirar o celular de perto de mim e deixar só aquele texto que eu tenho que ler, algumas coisas que eu consigo grifar. Eu escrevo, então eu leio e escrevo, que é exatamente para pontuar, para ir organizando as minhas ideias, e isso vai ajudando, vai aprimorando, vai me deixando com mais foco. Você faz o quê, Wagner? Você pode dar um exemplo também? Sim. Quando a gente se encontra nessa situação, como você disse, né? É difícil, eu não quero, eu não gosto, eu já foco rapidamente na tarefa. Quero já eliminar aquele problema, né? Para otimizar meu tempo. Eu acho que é algo muito importante, né? Nesse mundo virtual que a gente está, passa tudo rápido, por mais que a gente está mais agora isolado. E acredita-se também que a falta de tempo já está acontecendo, né? Mas então a gente tem que focar mesmo e começando pelas tarefas que você menos gosta, porque aí você já fica livre dela, né? Vai sobrando tempo para as outras. Por que é importante vocês perceberem isso? O projeto de vida, ele parte do conhecimento de vocês. Então, vocês precisam se conhecer, ver qual que é a fragilidade e ver como vocês conseguem o quê? Perceber alguns planos, traçar alguns planos, perceber algumas estratégias para colaborar com vocês nessa construção do projeto de vida, na continuidade de estudos, nas próprias atividades escolares. Só a partir do momento que você pensa um pouquinho em você, qual o seu limite, o que você não gosta, por isso que a primeira enquete foi qual disciplina que você não curte, e a segunda foi qual disciplina que você mais curte, ou inverti, não sei, mas as duas enquetes estavam nesse sentido. Eu estou trabalhando com dualidade, o que você gosta, o que você não gosta. O que você já tem, que são as competências já dentro de você, que é muito forte, e o que você precisa ter, conseguir. E depois a gente trabalhou um estudo de uma narrativa para que vocês conseguissem pensar em planos concretos para auxiliar, no caso, essa personagem, e vocês vão pensar em vocês nesse sentido também. Então, tudo aqui nessa aula é para que vocês consigam fazer exemplos práticos para auxiliar vocês no que vocês querem, que é continuidade de estudos. Para encerrar, eu coloquei uma imagenzinha aqui, fiz uma imagem em casa e trouxe para essa aula. Então, olha só. Vocês estão no 9º ano do ensino fundamental. E aí a gente está nessa questão de para onde a gente vai. Vocês vão para o ensino técnico, para o Novotec? Vocês vão para o incinerário, olha só, incinerário é ótimo. Para o ensino médio, os itinerários formativos, ou seja, qual dos itinerários formativos? Ciências humanas, linguagens, matemática, ciências da natureza? Vocês vão fazer um ensino médio e trazer junto o curso profissionalizante? Então, são perguntas que normalmente passam na cabeça do estudante do 9º ano. Vocês estão com 14, 15 anos de idade, 13, 14, 15, né, nesse momento. E o que acontece? Vocês ficam meio perdidos, tem alguns que têm certeza do que querem fazer, mas o interessante é o quê? Vocês verificarem como que vocês podem utilizar essas competências para auxiliar nos estudos de vocês. Agora eu vou me despedindo, tá? Então, até a próxima aula. Obrigado por ficar hoje com a gente no projeto de vida. Espero que vocês tenham gostado e que fique mais claro como que vocês podem usar essas competências para auxiliando nas atividades escolares. Vou pedir para o Wagner se despedir também e a gente volta semana que vem. Foi um prazer estar com vocês, pensando aí nas competências, né? Um bom resto da semana e continue refletindo com foco nos estudos, perseverando e lembrem-se que sempre tem um professor, uma professora para acolher vocês. Verdade. Tchau, gente. Até mais.